Shalom, queridos e queridas. Qual o nível da maturidade espiritual que uma pessoa precisa ter? Por exemplo, em que uma pessoa crê ao ponto de mudar o seu comportamento? O apóstolo Paulo aqui, nesse vídeo de hoje, está falando sobre a importância do crescimento espiritual e qual a base desse crescimento. Como que nós, você e eu, precisamos crescer e nos consolidarmos na presença do Senhor. Pois bem, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, lendo os versículos, tirando aplicações. E se esses vídeos têm edificado a sua vida, têm abençoado você, eu peço que você compartilhe esses vídeos, abençoe outras pessoas e que elas possam cada vez mais ser tocadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nesse vídeo de hoje nós vamos ler dos versículos 14 ao 16 e entender uma máxima da fé cristã sobre nossa crença e o processo em que nós precisamos nos encontrar na presença de Deus. Diz assim o texto, olha, para que não mais sejamos, deixa eu baixar um pouquinho aqui, e pronto. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que os induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Observe que o apóstolo Paulo, já no versículo 14, ele traz a expressão para que não sejamos mais como meninos. Ele está trazendo que essa expressão meninos, porque ele está falando de pessoas que não crescem na palavra, elas não têm profundidade, elas não têm solidez, elas não têm fundamento. Elas são rasas, elas são superficiais, elas não têm um conhecimento mais profundo, mais coeso da palavra. Então, Paulo ele vem falando sobre a importância de não sermos mais como meninos. Agora, como que ele define isso? Ele fala sobre vento de doutrina por aqueles que induzem ao erro. Porque existem muitas pessoas, já desde a época do apóstolo Paulo, pessoas que usam a palavra. Não é a palavra que usam essas pessoas, são as pessoas que usam a palavra. Elas ensinam erroneamente diversas doutrinas da palavra de Deus. Por isso que eu insisto mais uma vez em falar sobre os cristãos da cidade de Bereia, que quando Paulo pregava, eles consultavam nas escrituras se aquilo que estava sendo pregado era realmente aquilo que estava sendo interpretado. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está falando sobre a importância do nosso crescimento na presença de Deus, a importância de nós entendermos o que de fato a palavra de Deus traz para nós, o que de fato a palavra de Deus nos instrui, o que de fato a palavra de Deus coloca como propósito para as nossas vidas. Eu entendo aqui que esse exercício só depende de você. Eu entendo que você é a pessoa que tem que tomar a decisão de querer crescer espiritualmente na palavra. Que você tem que ter uma atitude de não ser um cristão menino na fé, que é levado por qualquer evento de doutrina, que qualquer visita na sua casa muda o seu entendimento, mude, o seu entendimento, ou que qualquer pregação que você ouça faça com que você tenha as suas crenças abaladas. Então, Paulo fala que nós precisamos aprofundar. Agora, ele traz em quem? Ele fala que esse fundamento é o cabeça. É a cabeça que é Cristo. Que nós precisamos nos aprofundar em Cristo, no conhecimento de Cristo, na verdade de Cristo. E ele fala que o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio da junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Paulo quer deixar bem claro aqui que quando você está num ambiente que te cresce, que te desenvolve, que te aperfeiçoa, você está num ambiente onde Deus está usando aquele lugar para consolidar, fortalecer e construir a sua fé.
Você e eu precisamos entender que na fé cristã existe conhecimento, existe exortação, existe disciplina, existe tudo isso. Mas essas coisas existem para realmente consolidar a sua fé e fazer com que você seja uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Fique na paz.